6 de Hebreus. Esse capítulo aqui é um capítulo meio controverso, um capítulo meio denso, teologicamente falando, porque ele fala algumas coisas que carece de você estudar um pouco, e ele tem alguns problemas, como que eu posso dizer? Tem algumas coisas que são mais profundas, coisas às quais eu não me aterei hoje. Mas ele chega aqui no versículo 17, o escritor de Hebreus, né? Alguns dizem que foi Lucas, outros dizem que foi Paulo. Aqui a linguagem está mais paulina do que de Lucas, mas como o livro começa com a mesma saudação que Lucas começa o Evangelho, então, com o mesmo tipo de indicação, muitos autores dizem que provavelmente foi Lucas. Mas a verdade é que entrou para o número dos livros sagrados por razões muito justas, porque ele revela coisas profundas da alma humana e fala muito fala de Cristo e fala da obra de Deus de uma forma profunda. E aqui no versículo 17 ele diz assim: pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele fala de uma âncora. Ele fala que a nossa alma tem uma âncora. E ele fala que essa âncora é a nossa esperança. Nós temos uma âncora. Qual é a âncora? É a nossa esperança naquele sacerdote ungido segundo a ordem de Melquisedeque. Para muitos que eu estou falando em outra língua aqui, não estão entendendo nada do que eu estou falando, mas é muito simples. Melquisedeque foi o primeiro, na história da Bíblia, o primeiro sacerdote a aparecer na Bíblia, né? Ele aparece para Abraão do nada, ele está lá, o Abraão está lá, né? Está lá assistindo lá o futebolzinho dele, e de repente aparece Melquisedeque, um camarada, um sacerdote que não tinha linhagem, né, nessa época nem existia tribos, né, porque Abraão é anterior, né, é o pai depois da nação israelita, e ele vai e ele ministra a Abraão, e Abraão dá o dízimo para ele como sacerdote, e aí está dizendo que Jesus seria um sacerdote segundo essa ordem, alguém que viria sem linhagem, uma linhagem sacerdotal. Jesus ele não é da tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal. Jesus é da linhagem de Judá. Então, alguém que viria de uma ordem de uma família que não era de família de sacerdotes, e isso era muito valorizado naquela época. E esse sacerdote, esse sumo sacerdote, seria aquele que seria a âncora das nossas almas. Quem está acordado hoje aí agora à tarde? É bom estar acordado, viu, irmão, queridos? Quando eu era criança, queridos, quem aqui, se você levantar a mão, você vai denunciar a tua idade. Quando eu era criança, eu gostava muito de um desenho, que era o Papaléguas e o Coiote. Quem conhece? Vocês não são tão velhos assim. É que tem replay, né? Tem uns... eu me lembro que na história do Coiote, do Papaléguas, eu gostava de ver de vez em quando o Coiote explodia, né? Ele pegava uma bomba lá e tentava pegar o Papaléguas, aí a bomba estourava com ele e tal. De vez em quando o Papaléguas se lascava, mas era muito raro. E até que um dia, teve um episódio, eu não me lembro exatamente qual,
que o coiote explode, mas explode tão bem explodido, que ele morre mesmo. E ele sobe que nem um anjinho, assim, né? Eu me lembro disso, ficou marcado no meu coração, porque eu era muito pequeno e isso me marcou mesmo profundamente. E porque eu não tinha muito consciência dessa coisa, né? De vida eterna, de alma que sobe, né? Dessas coisas que acontecem depois da morte, né? Porque ele morreu e aí eu vi que ele subiu como anjinho, estranho, né? E eu comecei a perguntar para os meus pais para onde a gente ia quando a gente morria e tal. E eles falavam que a nossa alma, e aí a nossa alma vai para o céu e tal. E eu comecei a ter contato com essa questão da alma, né? Vira e mexe, depois disso eu via meus parentes, meus tios, meu avô conversando com a minha mãe, ele falava assim, falando mal de alguém, né? Que o adulto fala muito mal dos outros, um do outro, né? Eu sei que vocês nunca falam mal de ninguém, mas na minha época era assim, as pessoas falavam mal os outros. E quando falava que a pessoa era ruim, dizia que a pessoa era uma pessoa sem alma, né? Uma pessoa desalmada. Aliás, semana passada eu falei um pouco sobre isso, né? Desalmada, né? Uma pessoa que não tem alma. E aí isso eu comecei a ter o contato com essa questão de alma. Na verdade, queridos, nós seres humanos, nós somos tripartido, nós temos corpo, espírito e alma. E eu não sei se vocês sabem isso, mas os cientistas, isso já faz tempo, uns 100 anos atrás, descobriram que a alma tem peso mesmo, em gramas. Eu acho que é 2,5 gramas, se não me engano, ou 25 gramas, negócio assim. Eu anotei aqui, 21 gramas. Quando a pessoa morre, ela tem um certo peso. Na hora que ela acaba de morrer, ela muda de peso. Agora eu queria saber o miserável que colocou um cara na balança e na hora de morrer, né, ficou lá esperando o cara só para morrer, para ver como que acontece, se ele perdia. E perde 21 gramas na hora que o cara morre, na hora que a pessoa morre. Aí pode falar que é o ar, né, não sei o quê. Mas, na verdade, aí se convencionou isso dizendo que a alma tem 21 gramas. Né? Eu me lembro quando eu vi essa informação, há muitos anos atrás, eu era muito gordo e eu falava assim, eu devo ter uma alma um pouco grande, um pouco maior de 21 gramas, né? Uma alma com, sei lá, talvez meio quilo. Mas a verdade é que essa coisa que não é visível, que não é tangível, ela tem uma importância muito grande. Ela é o resumo do que nós somos. A alma, ela define a nossa eternidade, ela define o nosso... Obrigado, querida. Define a nossa eternidade, ela define tudo. O nosso grande trabalho como ministradores, como pastores, é que você tenha uma alma estável. E não somente nós, os pastores, aqueles que trabalham com essa questão de Deus, né, do espiritual, mas também existem profissionais que trabalham com a alma humana. Né? Tanto é que a palavra que define a alma é psique, da onde vem a palavra psicologia. Psique também é a tradução da palavra grega. A tradução é alma, né? E quando nós temos problemas na alma, quando uma pessoa é muito instável na alma, por N problemas, talvez nós vamos falar aqui algumas coisas, ela é indicada, fala assim, você precisa ir no psicólogo. Quando a pessoa tem problema no cérebro, ela é indicada para ir no psiquiatra, onde ela vai ser medicada, vão dar um remédio lá, para a pessoa ficar doidona, ficar lá, né, tranquila, né, não perturbar ninguém mais. Antigamente não tinha esses remédios, aí a pessoa internava, enfiava dentro do manicômio e vai ficar louco para longe de mim. Né? Era assim. Na verdade, querido, a alma, ela vai definir se você vai ser rico, se você vai ser pobre, se você vai ser miserável, se você vai cuidar da tua saúde, se você vai ser uma pessoa intragável ou vai ser uma pessoa legal. A tua alma é aquela que define todas as coisas. E o mais terrível, ela define
a tua eternidade. Ela vai decidir, porque é ela que decide para onde você vai. Então, se você tiver uma alma instável, você tem uma péssima vida aqui. E tendo uma péssima vida aqui, há uma probabilidade de você não conseguir se manter em coisa nenhuma. A pessoa que tem uma instabilidade na alma, ela não para emprego. A pessoa que tem instabilidade na alma, ela não tem um ministério tranquilo. A pessoa que tem instabilidade na alma, ela não tem uma família tranquila, um casamento tranquilo. A pessoa ela vive buscando outras formas de ser feliz, porque a alma dessa pessoa é como um barquinho, é como uma noz no meio de um mar revolto que é a vida. Há muitos anos eu encontrei uma moça que tinha feito parte da igreja e eu falei: querida, você é um barquinho, você parece um barco que fica à deriva. Porque essa pessoa, eu perguntava: o que você está fazendo? Onde você está? Eu falei assim: para falar a verdade, eu não estou em lugar nenhum, não estou indo em nada, eu não sei o que vai ser da minha vida. É uma pessoa que não tem uma direção. Por que as pessoas vão ao psicólogo? Pergunta aí para o seu irmão assim: por que uma pessoa vai ao psicólogo? Porque ela tem problema de... Ninguém vai no psicólogo, querido. Uma pessoa hiper feliz, uma pessoa tranquila, estável, que está indo... Bem, a não ser que for por uma questão de trabalho lá, para fazer um teste, mas fazer tratamento no psicólogo é porque a pessoa tem alguma preocupação, ela tem alguma coisa que ela não está conseguindo lidar. Talvez uma perda, talvez um divórcio, talvez uma rejeição. Talvez uma perda familiar, alguém que morreu e a pessoa não conseguiu superar. Talvez uma perda de emprego. Eu não sei. A questão é que boa parte dos seres humanos, ou boa parte não, todos os seres humanos, depois da queda, entraram cada um no seu estilo de instabilidade. Todos nós, não há exceção. Eu queria livrar a cara, mas não tem. Todo mundo é vítima disso. Então todo mundo vamos para o psicólogo. Ou todo mundo nós vamos para o psiquiatra quando chega a atingir mesmo a saúde mental. Quando o cérebro já começa a não funcionar nem direito. É isso que vai acontecer? Ou vamos deixar esses casos para casos mais graves, onde é necessário o acompanhamento de um profissional? A questão, queridos, é que se nós não tivermos a nossa alma estável, o que vai acontecer é que nós não conseguiremos superar as coisas que vão acontecendo. E aí jamais seremos maduros. A minha função, queridos, como pastor, minha função como líder cristão, necessariamente é ensinar você, ou passar para você, ou te colocar uma âncora. Oferecer para você a ter uma vida estável a tal ponto que não importam as tempestades. Não importa se você foi abandonado, se você perdeu alguém. E é interessante que quando acontece alguma coisa muito grave nessa área do sentimento, o que as pessoas dizem? Ah, você partiu? Você partiu? Quando acontece alguma coisa dentro de nós, a gente fala assim: pessoa partiu a minha alma. Uma alma partida é uma alma quebrada, é uma alma machucada, é uma alma doída. Fala para o teu irmão assim: alma doída. Pergunta para o seu irmão: se você já sentiu dor na alma? Quem já falou a palavra romântica assim? Quem já falou assim para outra pessoa assim? Ah, você completa.
a minha alma. Fala, ó. Quem já ouviu falar assim? Tem pessoas, talvez eu tenha a minha alma gêmea. Alma gêmea. O que seria esse tal de alma gêmea? Alma gêmea seria o quê? Alguém que você encontra, dá uma sorte lascada, de gostar das mesmas coisas, gostar dos mesmos filmes, da mesma comida, da mesma roupa, do mesmo tudo. Eu não sei sinceramente a utilidade de se ter uma alma gêmea. Eu não sei para que serve isso aí. Deve ser uma coisa muito chata, né? Pessoa igual a você, que não te fala nada, ao contrário, não te dá uma chacoalhada. Não... Deve ser uma coisa horrível isso. Eu jamais gostaria de estar casado com uma alma gêmea. Aliás, eu me casei com uma alma totalmente, não é meu parente, graças a Deus. Eu não pratiquei, como chama aquilo lá? Casamento inteiro, incesto espírito de alma. Eu casei com uma pessoa que não tem nada, que é outra pessoa. Aliás, a pastora é muito ao contrário mesmo de mim. E isso é muito da hora. Agora, na hora que a gente estava saindo de casa, eu falei assim, como que você é linda, tal. E é muito legal você ter outra pessoa. Eu não sei para que serve a alma gêmea. Lógico que a gente tem que entrar nos acordos, de vez em quando. Alguns falam assim que os olhos são a janela, falando que os olhos revelam o que tem por dentro. Ou seja, a alma, fala assim para o seu irmão assim, a alma, fala assim, alma é aquilo que você tem por dentro. Alma é aquilo que só você sabe. A alma, ela é o teu interior. A alma é aquilo que talvez você não mostre para todo mundo. Algumas pessoas mostram a alma e mais alguma coisa. Outros não mostram a alma. São incógnitas, você olha para a pessoa, ela fala uma coisa, mas a alma dela está dizendo outra. E quanto a isso nós também falamos semana passada, daqueles que são fariseus hipócritas. Algumas pessoas fazem questão de não falar nada para não revelar a sua alma. Tem muitos de vocês aqui, queridos, que têm a sua alma machucada, que tem uma alma doída, que tem uma alma ferida. E apesar de toda a ministração, porque uma igreja como essa, uma igreja que faz encontros, uma igreja que tem congresso de cura interior, é uma igreja que trabalha muito. A cada culto, eu estava vendo agora a presbítera Érica ministrando, e ela falava para você recorrer ao Pai. Que coisa difícil. Se tem um assunto que eu dou prioridade nessa igreja, nessa comunidade, quem me conhece, quem já ouviu minhas pregações, sabe que não existe uma pregação que eu não cito a questão do Pai. Por que eu falo isso? Porque antes de Jesus, não houve revelação sobre o Pai. Jesus, ele veio aqui exatamente para revelar o Pai. Todos os profetas aqui não falaram, ninguém falou do Pai. Mas veio Jesus e falou do Pai. Ele veio para revelar o Pai, sendo filho e chamando-nos a sermos filhos. Então nós falamos muito sobre essa questão, porque é uma questão que nos diz respeito à alma de uma forma muito profunda. E Jesus não foi diferente. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele trabalhou muito, ele falava assim, essa filha de Abraão, esse filho de Abraão. Ele falava muito sobre filiação. Deixa eu te contar uma coisa aqui, uma revelação. Quem conhece aqui a história da mulher que foi quase apedrejada? Quem conhece a história? Da mulher que foi quase apedrejada. Por quê? Ela foi pega em adultério. Na verdade, não era bem adultério, viu, queridos? A coisa era muito... Quando assim, a coisa era muito escrachada, não é que a pessoa era só uma pessoa que se apaixonou por alguém e tal. Era, em geral, alguém que tinha uma vida, que tinha mexido com gente que não era para mexer. Então, era uma pessoa que trabalhava, né, na área... trabalhava com prostituição, e Jesus
Todo mundo conhece a história. Jesus se encontra com esse quadro de uma mulher a ponto de ser apedrejada. E a cena mostra Jesus escrevendo, né, na areia. Eu já ouvi muitas pregações sobre isso que ele estava escrevendo na areia, apesar de a Bíblia não falar nada do que estava sendo escrito. É engraçado como as pessoas, né, viajam. Mas ele estava escrevendo na areia e ele responde, né, algumas coisas para os homens que iam apedrejar. E a Bíblia fala que esses homens foram embora. E aí começa um diálogo dele com essa mulher. Presta atenção, querido. Jesus era rabino. Era um homem respeitável. Tinha um ministério. Ele estava com uma prostituta. Estava também sozinho. Jesus, sozinho, homem, sozinho com uma prostituta. Então, queridos, ele estava fazendo aquilo que ele veio para fazer, revelar o Pai. Naquele momento, não era Jesus, não era o rabino que estava conversando com aquela mulher. Naquele momento, era o Pai. Dizendo: minha filha, não faz mais isso. Não peques mais. Se você vê ao longo da vida de Jesus, sempre a intenção dele era a restauração e a cura da alma das pessoas. A minha intenção, seguindo o ministério do meu Senhor Jesus, é que você tenha uma estável, uma alma estável. No versículo 19, eu queria que os irmãos abrissem de novo, o pessoal da mídia aí, ou se você tem a Bíblia, no versículo 19, ele fala assim, no 19: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, ou penetra além do véu. Temos essa segurança, temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Aqui o autor, ele está propondo uma âncora para a alma. Ora, por que ele está propondo uma âncora para a alma? Então nós chegamos à conclusão que a alma precisa de uma... Bom, vou tentar de novo aqui desse lado. Que a alma precisa de uma âncora. Por que a alma precisa de uma âncora? Pergunta para o teu irmão assim: por que a tua alma precisa de uma âncora? Fala para o teu irmão assim: porque a tua alma, a minha alma, a alma do irmão que está sentado aqui atrás de mim, a alma do irmão que está sentado na minha frente, ele precisa de âncora, porque a nossa alma tem uma tendência de ficar divagando, tem uma tendência de se perder. Para que serve uma âncora? Uma âncora é aquele material, é um pedaço de ferro grande, com vários formatos, tem aqueles de 2, de 1 só do lado, que ele desce, se joga no mar, ele vai no fundo do mar e ele agarra uma rocha, ele se prende a alguma rocha, ele se prende a alguma coisa, e ele mantém o barco estável no mesmo lugar. Ele não é levado pelas correntes do mar ou do rio, ou assim por diante. Ele fica estável. Então ele está dizendo o seguinte: a nossa alma precisa de uma âncora. Para quê? Porque nós somos, irmãos,
Eu não vou dizer bipolares, mas nós temos uma tendência a ser ciclotímicos. O que é o ciclotímico? É uma espécie de bipolar. O bipolar e o ciclotímico, eles se parecem, mas eles são diferentes. O que é o bipolar? O que é a pessoa bipolar? Bipolar é uma pessoa que tem uma hora que está super bem, super alegre, e no outro dia está super mal. Esse é o bipolar. E o ciclotímico? O ciclotímico é aquele que uma hora está super bem e outra ela está super mal. Pastor, mas qual a diferença? A diferença é que o bipolar não importam as circunstâncias. Muitas vezes está super bem e ele está super mal. Muitas vezes está tudo mal, está tudo caindo os pedaços e ele está super bem. O bipolar ele não depende muito das circunstâncias. Já o ciclotímico, ele precisa de situações favoráveis para estar super bem. Quando está tudo bem, quando está tudo certinho, quando está tudo ocorrendo conforme o gosto e a vontade dele, ele está super bem. Acontece alguma coisa ruim, ele fica super mal, mas fica super mal mesmo. A ponto, se isso pega alguém que está buscando a Deus, a pessoa que é assim, são aqueles que, por uma circunstância, abandonaram a Deus. E eu tenho muito medo de gente assim, porque esse tipo de pessoa volta quando começa a ficar estável, mas depois quando fica ruim vai embora de novo, depois volta de novo, depois vai embora de novo. Então você precisa, o Senhor te trouxe nessa tarde aqui para te dar uma âncora, para que você não seja ciclotímico, nem bipolar, nem coisa nenhuma, que você seja estável, que você não seja louco. Eu, como pastor, posso ser a palavra louco. Se eu fosse psicólogo, não poderia dizer a palavra louco. Mas o pastor usa, porque está escrito, né? Louco, essa noite pedirão a tua alma. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Quem está achando que foi útil você ter resolvido vir cedo aqui, vir aqui mais devagar? A questão, querido, é que se você continuar ciclotímico ou bipolar, o teu ministério, a tua profissão, a tua família sempre vai ser um tobogã, sempre vai ser uma loucura. Pastor, então quer dizer que se eu tiver âncora, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada de errado na minha vida, não, querido, muito pelo contrário. Eu vou confessar uma coisa aqui, querido. Para falar a verdade, quando o Senhor me deu esse texto aí, e eu vi que a nossa alma precisa de uma âncora, eu vou confessar uma coisa. Aqui, ó, só entre nós, não conte para ninguém. Eu não gostei muito, não. Porque a ideia de uma âncora não me faz bem. Aliás, até fiquei meio preocupado de colocar como título na mensagem âncora, porque âncora dá uma impressão de coisa que fica presa. Eu não gostei muito da ideia. Por quê? Porque eu não gosto muito da ideia de âncora. Porque eu prefiro a ideia, em termos de barco que está em perigo, numa tempestade, eu prefiro a ideia de um helicóptero. Quem prefere a ideia de helicóptero aqui? Quem acha mais legal um helicóptero? Eu acho mais legal, porque você está lá no barco, aí vem de repente... E aquele helicóptero, e aí joga aquela escadinha, aí vem um cara, põe você num cestinho e te puxa, aí você faz, tchau, barco, vai se lascar todo mundo. Eu prefiro a ideia do barco, do helicóptero. Eu creio que a maioria de vocês, mesmo os que não levantaram a mão, ficaram com medo de cair numa pegadinha. Mas a verdade é essa, que todos nós gostamos do helicóptero. Mas aqui ele não está oferecendo um helicóptero, ele não está oferecendo uma salvação que vem do alto. Aí a gente pega aqui esse texto, né? De onde vem o socorro? Vem do alto. Então, o socorro vem do alto. Como que vem do alto? Vem um helicóptero, sempre um helicóptero, e ele não joga cestinho, não joga cordinha, que ele faz? Ele joga uma âncora para você. Porque esse é o texto está dizendo que nossa alma precisa de uma âncora. A esperança no sacerdote é uma âncora.
Pastor, por que você não gosta de âncora? Porque a âncora, irmãos, presta atenção no que eu estou falando, olha aqui. A âncora, ela dá uma ideia de você continuar lá, né? Ficar lá. Permanecer lá no barco. Quando a gente quer se referir a uma pessoa que desertou do seu posto militar ou do seu posto, a gente fala que a pessoa pulou fora do barco, né? Quantos conhecem pessoas que já pularam fora do barco? Quantos de vocês já pularam fora do barco? Por que eu também não gosto da ideia de âncora? Porque quando eu falo eu não gosto, querido, eu não estou me rebelando contra Deus. Eu estou falando do meu velho homem. Por que ele não gosta? Por que você não gosta? Porque a âncora, ela fica debaixo do mar, né? E a gente não vê. Ela fica num lugar onde a gente não tem contato visual. A gente só sabe que está preso. A gente só sabe que está seguro. Mas a gente não está vendo. E aí entra a fé. O helicóptero a gente vê. O helicóptero vem. Olha o helicóptero! Oh! Aliás, tem muitos crentes que abandonam a Deus porque vivem esperando um helicóptero. Sendo que Deus já deu uma âncora para você. Quem está entendendo? Minha pergunta nessa tarde, querido. Tua alma tem uma âncora? Que você sente que quando você desequilibra, você tem algo para voltar à estabilidade? Quantos aqui costumam se desequilibrar de vez em quando? Levanta a mão. Levanta a mão de verdade, meu. Pelo amor de Deus. Quantos aqui costumam se desequilibrar? Levanta a mão. Dá mais uma chance para você não ficar mentindo num ambiente separado para Deus. Então, vocês que levantaram a mão, inclusive eu aqui, você tem um lugar, você tem algo para você voltar para a estabilidade. Quando você se sente oprimido, cansado, encurralado, triste, com dor, enfermo, pressionado, você tem aonde se aliviar? Quando você está mal, quantos aqui já ficaram mal já? Quantos já ficaram de luto aqui? Você tem onde se consolar? É bom você ir se preparando, viu, querido? Que quanto mais velho você fica, mais de luto, mais com frequência você fica de luto. Porque as pessoas que você ama, em geral aquelas pessoas mais velhas que cuidaram de você. Sabe que esses dias eu estava conversando com a pastora que eu estou meio preocupado. Porque a geração, eu tenho duas irmãs, eu tenho uma irmã, a pastora, a presbítera Heloísa, ela tem 60 anos. É a turma que tem os filhos agora com 30 e poucos anos. Essa turma que tem filho com 30 e poucos anos. E o que aconteceu? Essa geração da turma que hoje tem 60 anos, é uma geração que não soube criar muito filho. Que criou o filho meio assim, meio tipo deixando eles ficar e ficando, não se casando. É a famosa síndrome do Peter Pan. Quantos conhecem gente aí com 34, 35, que lá está encostadão na mamãe lá? Tem uns caras que já casaram, e aí falaram assim, mãe, não deu certo, aí ó, não deu certo o casamento, e volta para casa da mãe. E estão lá encostadão, estão lá... aquele traste lá enroscado na saia da mãe. Então, eu estou preocupado. Por quê? Estou dizendo homem, porque mulher não tem muito esse problema. Mulher, ela se vira. Mas homem é problema. Por quê? Porque esses
Porque essas pessoas de 60 anos começam a dar uns crepe agora. Não estou dizendo que você tem 60 anos que você vai morrer. Estou dizendo que começa a dar uns crepes, meu irmão. Você começa a entrar naquele grupo de risco que eu fico imaginando quando que essa turma toda começar a morrer. O que vai ser dessas pessoas que a vida toda esperaram tudo vindo na mão delas de helicóptero? Pessoas que se acostumaram a não resolver problemas, a não lidar com as tempestades da vida. Eu estou muito preocupado com a nossa geração de 144, porque modéstia à parte, eu falo isso sem nenhum orgulho, eu falo isso agradecido pela misericórdia de Deus. Hoje eu tenho uma equipe de gente madura, gente que eu não preciso ficar... é raro as vezes que eles me ligam durante a semana. Muito raro, para contar algum problema. Em geral é para pedir oração por outra pessoa. Mas é muito raro eles me chamarem para fazer visitas e tal. Me chamam muito raramente. Por quê? Porque são pessoas maduras, pessoas que ancoradas, pessoas que já passaram por tudo quanto é coisa, pessoas que passam por perdas familiares, de morte, por perdas ministeriais, por traições, por um monte de opressão, e continuam com Jesus, porque estão ancoradas naquele que pode fazer todas as coisas, naquele que é todas as coisas. Mas eu estou muito preocupado, porque existe uma outra geração vindo, que são os 12 desses 12, você que é 144 nosso. E eu estou prestando atenção, eu estou vendo meus 12 começarem a ficar, como que eu posso dizer, estressados ou atarefados demais, tendo que visitar, tendo que aconselhar, porque o que está acontecendo é que muitos dos irmãos não estão amadurecendo. E que se vocês não amadurecerem, queridos, a minha equipe de 12 não vai ter com quem contar. E aí por isso que vai se travando, a coisa e Deus ele começa a reter a mão para entregar mais gente, porque Ele só pode entregar mais gente quando tiver pastor para cuidar desse povo todo. E isso vai acontecer quando nós tivermos a nossa alma ancorada. Quando você parar de falar assim, eles lá deviam ter não sei o que lá. Mas você viu lá, tá louco, viu? O pastor Rogério é misericórdia, viu? Ele não fez não sei o que lá. Ele devia ter ido lá, feito não sei o que. A presbítera Kátia, cadê ela? Aqui não sei o que. Então, queridos, é com você, ela está cuidando de você. Agora chegou a hora de você começar a cuidar e ajudar o seu líder a cuidar de gente. Aonde está o Célio e a Márcia? Cadê? Eles deviam... Então, irmãos, eles estão cuidando de você. Agora está na hora de você cuidar de outros. Mas é por quê? Por que não cuidamos? Por que nem sabemos? A pessoa vem com um problema pesado, cabeludo, aí você fala assim, e agora? Então, queridos, sabia que o teu líder também passou por o que você passou? E está na hora de você agora começar... pastor, a pessoa vem com um problema lá, ela vem com lá um problema sobre falta de amor no coração. Então, queridos, vai lá, comece a estudar, pega livros, comece a estudar, faz como o teu líder fez. O Célio me ligava, o presbítero Célio me ligava e falava assim, pastor, a pessoa está aqui agora na minha frente, viu, pastor? Está espumando a boca. Eu falei, está espumando? Que cor é espuma? Não, brincadeira. Mas o que ela está dizendo? Ela está dizendo que vai me matar, vai matar minha família toda, e vai então, e você acredita no diabo, mentiroso? Faz assim, manda embora em o nome de Jesus, sai! Ele falava assim, é assim? É assim. Sai em nome de Jesus, não é assim, Celhão? Aí o capiroto vai embora e fala assim, pastor, eu voltava chorando. Ele foi embora. Eu falei, então, você está com saudade? Deixa ele embora. Vai embora. Deixa embora. A questão é que muitos de nós ainda estamos num ponto, e você veio essa tarde para sair disso. Quem conhece pessoas que são apegadas a outras? São ancoradas em pessoas. Quem já ouviu a pessoa falar assim a respeito do marido?
Ou a da esposa, né? Ah, se me faltar essa pessoa. Ah, se essa pessoa morrer, eu não vou conseguir viver. Vive sim, querido. Vive sim, vive. Eu não vivo sem essa pessoa. Vive, vive, vive. Vive. Tanto vive que tem pessoa que a pessoa morre, aí arruma outra, aí a pessoa arruma outra pessoa para não viver sem ela. É assim. Né? Quantos aqui conhecem gente que ficou viúva aqui? Quantos aqui? E a pessoa morreu? Alguns morrem, né? Tão velho também, vai embora. Mas não vive, não morre. Aí arruma outro, né? Arruma confusão. Eu já falei para o pastor, falei assim, depois de uma certa idade eu não quero... Eu sei que eu vou antes, porque eu sou mais velho, mas esse negócio de ficar arrumando confusão depois de velho é complicado, viu? Eu não sou muito favorável a essa ideia, não. Acho que tem que ter uma vida tranquila, cuidar de netos, tal, ficar numa boa. Mas tem umas pessoas aí que é doida, né? Então presta atenção, querido. A quem você está ancorado? Você está entendendo que quando a gente não se ancora naquele que merece ser ancorado, que é Jesus, a gente acaba se ancorando em coisa que não tem nada a ver? Algumas pessoas se ancoram em pessoas, em marido, em esposa. Pastor, qual o problema de você se ancorar em outra pessoa? O problema é que essa outra pessoa também é uma alma. Essa pessoa também é uma? Essa pessoa também é uma? Que precisa de uma âncora. Aí você pega a pessoa, coloca ela como âncora da tua vida, você está doido. Sendo que nem ela não é ancorada. Tem gente que ancora a sua vida nas coisas que tem. Pastor, para falar a verdade, a minha casa já está paga, meu carro está pago, minha casa está paga, meu plano de saúde está tudo certinho, eu estou pagando direitinho. É isso aí sua âncora? É isso aí mesmo tua âncora? Ah, minha casa já está paga, estou morando bem. E aí, de repente, de uma hora para outra, descobre que a casa foi construída numa falha geológica. E aí começa a perceber que as paredes começam a rachar. E aí a vida vai tudo por água abaixo. Por quê? Porque a pessoa está ancorada naquilo que ela tem. Eu sou da época, muitos aqui não viveram essa época, eu sou da época do plano real. Plano real não, plano... aquele lá do Collor. Eu não sei se você sabe disso, teve uma época aqui no Brasil, há pouco tempo atrás, o que aconteceu? Você tinha um dinheiro no banco, eles travaram o seu dinheiro lá. Todo mundo que tinha dinheiro guardado, poupança, conta corrente, aplicações, tudo, foi sequestrado, foi pego pelo governo. Você só podia ir lá no banco e tirar, sei lá, 50 real, lá, 50 conto. Você nem me lembra que dinheiro que era. Nessa época, irmãos, eu vi coisas que você não imagina. Caras pegando... Teve um cara que tinha um Chevette naquela... O cara pegou o Chevette dele e enfiou na agência... O cara entrou na agência bancária com o Chevette dele assim... Pá, eu quero o meu dinheiro! É dinheiro dele, meu. Os caras... Como foi? A pessoa chegar e pegar o teu dinheiro. E você saber que está lá dentro e você não poder pegar. O cara... Teve gente, irmãos, que se matou. Por quê? Porque a alma dessa pessoa estava ancorada no... Quem já ouviu falar de gente que se mata por causa de casamento, por causa de homem, de romance? Ah, me abandonou. Ah, me deixou. Ah, não sei o que lá. Se mata por causa de um romance, porque a alma estava ancorada em outra pessoa. Se a tua alma está ancorada em outra pessoa, vai se preparando para se lascar, porque a alma grudada, ancorada em outras pessoas, acabam se perdendo. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui?
Aí a pessoa que ancora a sua vida em outras coisas, começa a ficar mal, e aí começa a perder o sentido. A linguagem dessa pessoa começa a mudar. Antes a pessoa falava de planos, de viagem, de férias, e de quando que nós vamos não sei na onde, e vai ser legal, e almas, e projeto de célula, e projeto de ministério. Agora a pessoa só fala em remédio, agora a pessoa só fala em médico, só fala em consulta, só fala em dor, só fala em tristeza, só fala coisas malignas, ruins, porque está sentindo uma profunda dor na alma. Essa dor na alma, essa dor, ela vem por causa de uma sensação de desequilíbrio provocado pela falta de âncora, por falta de segurança. Aliás, depressão. Hoje, depressão não é mais uma enfermidade recorrente, é uma esporádica. Agora ela tem sido uma verdadeira epidemia. Por quê? Porque cada vez menos pessoas ancoram suas vidas em Cristo. Quem está entendendo aqui? Fala para o teu irmão assim: colocar a tua vida numa coisa que não tem alma, numa coisa que não tem âncora, é no mínimo constrangedor. Você pôr a tua alma, a tua vida, ou ancorar, ou se apegar, ancorar a tua vida sobre alguém, ou sobre coisas, ou sobre pessoas. Algumas pessoas ancoram sua vida na sua beleza, na sua juventude. A juventude passa. Outras ancoram sua vida em filhos. Outros ancoram... Fala, pastor, eu não tenho nada desse negócio, eu não ligo para dinheiro, eu não ligo para nada. Eu só me preocupo em passar o meu legado. Também é uma âncora errada. Ah, pastor, eu só me preocupo que meus filhos, eles fiquem bem e eles depois sejam servos de Deus. Então, irmãos, você não tem que se preocupar, você tem que ensinar a verdade, né? Ensina o filho no caminho que deve andar e ficar em paz. E colocar a tua alma como âncora em Cristo. Eu quero que meus filhos continuem. Então, irmão, você não sabe se seus filhos vão continuar. Importante é você continuar. Importante não é se seu marido, sua esposa continua. Importante é você continuar ancorada em Cristo. Eu conheço alguém que não precisa de salvação. Eu conheço alguém que não precisa de âncora. Eu conheço alguém que anda sobre o mar. Eu conheço alguém que ressuscita mortos. Eu conheço um que não precisa de nada. É nele que você pode se ancorar, porque ele é a verdadeira âncora da alma. Ah, eu vou colocar agora no futuro dos meus filhos. Aí eu me lembro de uma piada, né? Agora, né? Vamos ver se eu vou conseguir contar. Um cara estava morrendo. E aí ele morrendo, ele assim na beira, no leito de morte, no hospital, no centro da cidade. Está os seus filhos dele, 4 filhos. E está o médico que está cuidando dele, fala assim: olha, família, eu chamei vocês para ver ele, porque ele não vai durar, é alguma questão de horas, ou no máximo algum dia que ele vai ficar aí vivo. Então, quero que vocês conversem com ele, está lúcido ainda, por favor. Aí ele chegou para os filhos, falou assim: olha, filhos, eu queria dar umas recomendações, porque eu sei que o médico já me falou a situação, que é grave, estou indo. Então, que eu vou dar aqui a situação. Então, ô fulano, você é mais velho, você fica com todas essas casas do lado esquerdo aqui nosso, daqui do centro, fica tudo para você as casas. Você, o outro filho, o anterior, fica pelo lado direito agora da cidade. Todas as casas agora são suas. E o penúltimo filho, falou assim: você fica com as casas aqui de trás. Todas essas casas dessa parte de trás aqui é tudo tua. E as da frente ficou para o mais novo, que era uma parte menor. Falou assim: você que tem uma montanha aqui, então você fica com essa parte, com todas essas casas. Tudo certo, os meninos falaram: tudo bem, pai. O médico falou: uau, não sabia que o senhor era tão rico assim, tem tantas casas. Ele falou: não, senhor, eu sou vendedor de produto de limpeza.
Parece que vocês não gostaram da piada. Estava esperando uma coisa mais espiritual, né? Fala bem forte assim pro seu irmão. Aponta o dedo do profeta para ele assim. O teu patrão, o teu pastor, o teu líder, todos eles, se não tiverem âncora, estarão à deriva também. Aí vai o marido e fala assim para a esposa assim: também... Lógico que a gente não conseguiu, porque você não me apoia em nada. Aí ele fala assim: você que não me apoia. Não, você que não me apoia. Não, você que não me apoia. Então, isso não tem fim, né? Essa conversa ela vai durar até quando? Líder, você devia ter me apoiado na hora que eu fiquei com problema. Aí o líder fala assim: não, você tinha que ser maduro, na hora que você que tinha que me apoiado. Você veio antes, eu cuidei de você, você tinha que me apoiado. Então, nenhum nem outro está certo. Os dois estão errados, porque os dois tinham que se apoiar e ancorar as suas vidas em Cristo. Eu conheço esse, é Jesus, 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 Jesus. Vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando. Você não está nem pulando, nem nada. Nem reagindo. Quantos aqui tem colocado... Pastor, tem colocado sua confiança em coisas? Pastor, eu perdi a minha mãe. Eu estou falando isso porque eu perdi a minha mãe. Na verdade, eu perdi a minha mãe e meu pai. Antes de perder minha mãe e meu pai, eu tinha uma certa dúvida de se eu estava realmente ancorado em Jesus. Que talvez, não sei se você tem um pai e uma mãe power, mas eu tive um pai e uma mãe muito bons. Em todos os sentidos. Não eram perfeitos, mas eram muito bons. Alguém que você poderia cair nessa armadilha de ancorar a vida. Antes de perdê-los, antes de eles partirem para a glória, eu não tinha certeza. Mas quando eles partiram, primeiro foi meu pai, depois de alguns meses minha mãe foi. Eu perdi os dois num prazo de 6 meses eu perdi. Não demorou muito para minha mãe depois ir. Eu estava doente também. E queridos, senti e sinto muito a falta. Dá uma saudade, tem hora que dá uma saudade, aperta. Só que quando aconteceu isso, eu fiquei espantado com o consolo do Espírito Santo na minha vida. E esse consolo do Espírito Santo não veio, queridos, porque por outro motivo, a não ser porque antes de eu perder meu pai e minha mãe, eu já havia ancorado a minha vida em Cristo. Porque Cristo, Ele já morreu, Ele já ressuscitou e Ele nunca mais vai morrer. E por estar ancorado em Cristo, eu acredito naquilo que Ele fala na palavra. Porque Cristo é a palavra e disse que os mortos ressuscitarão. E eu creio que aqueles que serviram a Deus estarão lá juntamente comigo, porque eu sei que eu vou subir. E eu sei que eu vou subir não porque eu sou bom, porque Jesus também prometeu, e essa é a minha âncora. É a âncora da certeza, da esperança, da glória. Como eu disse, eu não gosto muito da ideia de âncora, porque a gente não vê. Mas na verdade, querido, a Bíblia fala que nós devemos construir a nossa vida, a nossa casa, na rocha. A âncora, se ela estiver ancorada em alguma coisa firme, o barquinho pode passar por tempestades, pode vir a tempestade,
É interessante que na parábola que Jesus conta sobre as duas casas, tem um texto, Mateus, se eu não me engano aqui, é Mateus, que fala das casas. Uma pessoa, Jesus conta, que alguém construiu uma casa sobre a rocha, porquanto quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. É interessante que se você ler esse texto inteiro, você não vai ver, você vai ver o seguinte, uma coisa interessante, que nesse texto mostra que as duas casas, tanto a que foi construída na rocha, como que foi construída na areia, as duas passaram por quê? Por tempestade. Fala para o teu irmão assim, construir a casa na rocha não te livra de passar por tempestades. No entanto, construir a casa na rocha te garante de essa sua casa não ser arrancada, da sua casa não ser derribada. Vocês sabem o que Deus está precisando, queridos? Deus não precisa de nada, né? Mas é uma forma de dizer. Deus está precisando, Ele está chamando gente que seja estável. Gente que não fica toda hora falando assim, líder, preciso fazer encontro de novo. Líder, vamos de novo, dá mais uma chance. Líder, não sei o que lá. Está precisando, irmãos. A obra de Deus, o reino de Deus, está precisando de gente que parou de colocar a sua âncora em pessoas, em dinheiro. E aí o pastor cai. Olha lá o pastor. O pastor caiu. Pecou. Eu não quero mais saber de nada. Onde já se viu um negócio desse? O pastor pecou. Eu quero saber de nada de Deus. Estou fora desse barco. Aí o líder se rebelou. O líder lá. Onde já se viu o líder? Eu conheço gente, queridos, que o líder se rebelou, a pessoa saiu da igreja por causa do líder. Mostrar o quê? Que a sua vida não estava ancorada em Cristo. Estava ancorada no líder. Não coloque a tua vida, não ancore a tua vida na minha vida. Não ancore a tua vida na vida de homem e de mulher nenhum. Não ancore na sua vida na vida de líder. Porque os líderes também são almas e eles precisam de ancorar as suas almas também. Cada um com seus problemas. Eu vi um mau exemplo lá. E daí, qual o problema? Deixa o cara lá, meu. Lógico, né? Você tem um líder que o cara vai dar mau testemunho, você não tem que seguir. Tem que pedir para... fala para o líder, vai me dar outro líder que isso aí não está dando. O cara faz isso e aquilo. Tem que dedurar mesmo. Aliás, queridos, presta atenção. 2 coisas que você não deve fazer. Sair contando para todo mundo que o teu líder faz errado. Amém? Que isso é fermentação. E nem puxar o carro. O que você tem que fazer? Procurar o líder do seu líder. Lógico que se você estiver dentro da casa. Porque se estiver fora e vai procurar, ele não é mais o teu líder. Nem o líder do teu líder. Você tem que estar dentro de casa para poder ter o direito de falar, estou com um problema assim. Porque se você está debaixo da minha cobertura, então você resolve comigo. Agora, tem pessoas que puxam o carro, se desliga e depois quer falar comigo. Primeiro toma uma decisão individual, unilateral, e depois quer falar o quê? Fala o quê? Você saiu do barco, meu querido. Fica no barco e nós vamos resolver dentro do barco. Aliás, esse barco aqui, ele é maior que você imagina. Que tem mais gente que está acima de mim. E tem um que está acima de todos, que esse você recorrendo vai resolver tudo. Hoje eu acordei muito gostoso. Eu acordei, queridos, com essa mensagem na cabeça, que eu podia ter segurança em Cristo. E ele me falou assim, vai, me pede coisas. Eu acordei assim, pede.
Aí eu fiquei meio assim, né? Porque pede. O que eu vou pedir agora, né? Eu vou pedir, estava meio dormindo, meio acordado. Ele falou assim, pede. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu gosto que você me pede quando você acorda. Aí eu falei assim, tá bom, então eu vou pedir. Ele falou assim, espera aí só um momento. Só não me peça coisas que você tem certeza que são contra o meu objetivo para você. Tá bom? Eu falei, tá bom. Eu falei, mas e se eu pedir alguma coisa mesmo e sem saber? Ele falou assim, tudo bem, eu não vou fazer. Agora o resto, tudo que você pedir, eu vou te dar. Eu falei assim, não, eu vou pedir só coisa que eu estou precisando. Coisa necessária. Ele falou, não. Isso é a tua economia. Você quando vai numa loja, você só compra aquilo que você precisa. Por quê? Porque essa é a economia da miséria aqui do seu mundo. Agora no meu mundo, no mundo do papai, eu gosto que você pede as coisas para mim, porque quando você pede as coisas para mim, eu me sinto pai, e você se sente filho, e você vai ser feliz, e eu vou dar tudo para você. Mano do céu, eu comecei a desandar, eu comecei a pedir. Primeiro, lógico, eu fui nas necessárias. Eu comecei nas necessárias, aí acabou as necessárias. Porque assim, queridos, na verdade eu não estava nem pensando em nada, está tão bem lá, tal. Mas eu descobri uma coisa, que pedir, que ancorar a vida em Deus, é uma forma de adoração, é uma forma de intercessão, é uma forma de comunhão, uma forma de intimidade com Deus. Então você pode desandar, pedir, pede mesmo, pede tudo, pede sem limites. Pastor, eu pedi uma coisa, ele não me deu. Então, é porque vai contra o objetivo que ele tem para você. Então fique em paz, continua pedindo e ele vai te dando coisa, mas pede com fé. Eu pedi com tanta fé que eu tenho plena convicção que ele vai me dar. E muitos desses pedidos envolvem vocês. Coisa boa, coisa física, espiritual, emocional. E uma das coisas que eu acordei, que eu pedi muito, é que vocês entendessem na sua alma essa palavra que eu ia falar hoje. Para que você não precise ficar ancorando a tua vida em drogas, ancorando a tua vida em esposa, ancorando a tua vida no futuro de filho, no futuro na sua casa própria. Porque quem ancora a sua vida em coisas, acaba perdendo tudo. Que proveito há um homem ganhar o mundo inteiro e a sua alma se perder? Por que uma alma se perde? Porque não está ancorada. Quem está entendendo o que está sendo falado? Queria perguntar de novo. Onde está ancorada a tua alma? Na rocha? Na areia? Queria que você viesse aqui à frente, queria que a equipe de louvor tivesse.